Quando falamos de Primo Levi, o que nos vem à memória? Acho que a primeira coisa quando a gente fala Primo Levi, o autor italiano Primo Levi, é o Holocausto. Um dos livros mais marcantes, um clássico da literatura mundial, foi escrito por ele. E o livro que eu estou dizendo é esse aqui, É Isto um Homem. Um livro contundente, um livro que nos mostra a crueldade dos campos de concentração, sobretudo Auschwitz. A máquina, como era o modus operandi, né, deles ali, como eles agiam, como eles modificavam a vida das pessoas, como eles despersonificavam, como eles descaracterizavam a figura humana. Aqui a gente vê todo esse aspecto da despersonificação, da descaracterização da figura humana, um dos livros mais contundentes e mais bem escritos que eu li na vida, um dos meus favoritos, um dos meus autores favoritos, Primo Levi. Mas hoje eu quero conversar com vocês não a respeito do É Isto um Homem de Primo Levi, e sim A Simetria e a Vida, um livro extremamente essencial para os dias atuais, um livro que transpõe, ele ultrapassa todos os limites sobre a questão da humanidade, sobre a questão ainda do campo de concentração, que ali ainda está aquela ferida aberta e ainda ele reverbera com todos aqueles conceitos e aqueles devaneios, né, ainda sobre aqueles pensamentos sobre o campo. Nesse Assimetria e Vida tem artigos publicados, né, artigos e ensaios que vai de 1955 a 87. Assimetria e a Vida é um livro de artigos e ensaios com artigos e ensaios inéditos no Brasil. Até hoje nunca tinha sido lançado nada desse porte, né, de Primo Levi aqui no Brasil, porque muitos desses artigos estavam muito espaçados, é até difícil de você encontrar tudo compilado. E aqui a editora Unesp, ela compilou tudo e lançou isso aqui. É um material extremamente maravilhoso e bem feito. Os artigos aqui de Primo Levi, a maioria são de revistas, né? Que ele fez artigos para algumas revistas, para alguns jornais, saíram aí para que ele ainda tivesse para que ele desse alguma opinião a respeito da vida, da sua experiência no campo. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte, ele mostra ali ainda a ferida aberta, né, do campo, a ferida aberta da questão ainda sobre Auschwitz. Na segunda parte, a gente pode perceber mais alguns artigos e alguns ensaios sobre a literatura, sobre a questão científica. Sim, o Primo Levi ele era químico, formado em química, e ele tem uma bagagem muito grande, né? Tinha uma bagagem muito grande a respeito da ciência, e ali ele faz esses artigos, né? Ele escreve esses artigos com essa toda a sua bagagem científica e fazendo esses paralelos com os dias atuais da época, né? Gente, é de uma coisa brilhante que, enfim, é um gênio, era um gênio, né? Mas o que mais me chamou a atenção, como vocês sabem, eu estou estudando já faz alguns anos, essa parte de literatura de testemunho, e nesse livro o que mais me chamou a atenção foram esses ensaios da primeira parte, né, que foca ainda na dor, no sofrimento, naquela ferida aberta que ainda está ali sangrando, né, do campo de concentração. Tem alguns textos aqui que muito me chamaram a atenção. Textos esses que ele faz críticas assim, muito contundentes, críticas muito fortes a respeito da máquina, né, do cinema, por exemplo, que o cinema utiliza, né, a história do sofrimento ali das pessoas que morreram do Holocausto, para fazer algumas séries e alguns filmes com a mensagem muito distorcida, às vezes até esteticamente diferente do que ele fala aqui. Inclusive tem um dos pontos que ele diz que aquela roupa ali, ela não era daquele jeito, não tínhamos o pijama bonitinho, limpinho ali, listrado, branco e azul. Não, era tudo sujo, era tudo horrendo, não era daquele jeito. Então ele vai
meio que contradizendo, sabe, fazendo uma crítica ali muito forte sobre aqueles filmes que saem no pós-guerra, né, sobre a guerra, sobre o Holocausto, sobre os campos. Além disso, ele tem uma série chamada, acho que é a Suástica, né, a Suástica do cinema. Deixa eu falar aqui para vocês a forma correta. Sim, as imagens de minissérie do Holocausto, em que ele faz uma crítica muito grande, e também a Suástica, né, as cinemas e Suástica, são alguns filmes relacionados a isso. Então ele faz toda essa história, né, o que ele faz toda essa crítica sobre a indústria do cinema e a utilização da dor, né, para ganhar dinheiro, para mostrar imagem distorcida. Outra coisa que muito me chamou a atenção, esses livros, né, esses artigos, eles foram escritos, né, quando ele saiu, claro, do campo, e ali ele tem uma visão mais ampla, né, do que aconteceu, como se passou-se ali 10 anos, né, já completou 10 anos da libertação, né, desses judeus ali do campo, né, o término também da guerra. Ele faz meio que uma retrospectiva e faz uma reflexão sobre o aniversário dessa libertação, né, dos judeus do campo. E ele mostra já naquele tempo a negação do Holocausto, né, pessoas ainda assim, gente, estavam ainda muito próximo, 10 anos tinham se passado e pessoas ainda não acreditavam, não acreditavam que tinha acontecido aquilo todo, pessoas que sobreviveram, pessoas que tinham em seus braços marcados pela aquela tatuagem que, como diz no Primo Levi, né, em Este Homem, você recebe uma tatuagem com um número. Então, desde então, quando você recebe isso, você perde sua identidade. Você ganha um número, agora você é um número. É como se fosse um animal ali, um gado, que você é marcado e recebe uma espécie de número. E ali você perde totalmente sua identidade, perde seu nome. E aí já tem uma das partes da descaracterização, né, da figura humana. E aqui ele mostra isso, né? Mostra que passou 10 anos da libertação, passou 10 anos que terminou aquele sofrimento, que terminou aquele martírio, e as pessoas ainda não acreditavam que tinha acontecido aquilo, alguns diziam que é invenção. E aí a gente pode trazer para os dias atuais. Os dias atuais há um levante, né, de negação ao Holocausto, sobretudo hoje, né, que muitos dos sobreviventes estão morrendo pela velhice, por tempo, né, e a gente vê aí que muitos já morreram de velhice, e fica mais difícil você levar essa mensagem, né? Mas é uma coisa que a gente não pode esquecer. Por isso que existem livros, esses livros de literatura de testemunho, existem museus. Hoje Auschwitz, o campo, né? Hoje ele é um museu para sempre estar viva aquela memória ali, para as pessoas não esquecerem, para que aquilo não aconteça novamente. Não? Então tem essa questão toda desses movimentos anti-holocausto, movimentos que desacreditam, né, toda essa memória, né, tudo isso que aconteceu. Então, o Primo Levi aqui já faz uma reflexão, isso 10 anos depois da libertação. Imagina hoje, né, a gente tá nesse movimento, esse movimento extremamente estranho que está acontecendo no mundo. E aí você vê uma dessas coisas. É tanto que ele fala aqui muito dessas questões, né, de pessoas que propagam espécie de fake news, né, propagam mentiras para negar o Holocausto, para negar que muitas pessoas morreram ali, para negar o sofrimento dessas pessoas. Aqui esses artigos ele vai nos impactar de uma forma muito forte. O que é interessante nesse livro, se você leu Este Homem, vai gostar bastante. Primeiro, porque o Primo Levi, em seus artigos e seus ensaios, sobretudo nessa primeira parte, ele segue muito ainda o ritmo de Este Homem. Segundo, aqui há inúmeros prefácios, né, que ele escreveu para várias edições em vários países, e aqui ele coloca praticamente a edição da Unesp, ela coloca vários prefácios de Este Homem.
E é muito legal isso, porque você vai ver uma opinião a respeito do livro pelo próprio autor, né, pelo Primo Levi, e a repercussão, né, que como o livro já tem repercutido bastante, e aí ele fala um pouco nisso, discorre um pouco nesses prefácios. Eu super recomendo, é um livraço, é um livro para ser degustado assim de forma muito calma. Você vai lendo um artigo por dia, ou ler de uma vez toda, como eu fiz, né? Li eu acho que em 2 semanas, acho que em uma semana eu li esse livro, porque primeiro é um tema muito que me atrai, primeiro, segundo, né, é um livro escrito por um dos meus autores favoritos, né? O Primo Levi, ele tem esse poder, ele tem essa sua mensagem, uma mensagem assim que é uma escrita inesgotável ali. Você vê a mensagem que ele traz é uma mensagem muito de esperança, é uma mensagem de sobre a humanidade. É tanto que você pode até ver em É Isto um Homem, se você leu É Isto um Homem, que ele não vai atacar os alemães, ele não vai atacar os nazistas. Ele fala no livro E É Isto um Homem das pessoas, de como elas eram castigadas, de como elas foram descaracterizadas, de como era o dia a dia. Ele não vai atacar, ele não quer mostrar isso, o ataque para essa população ali nazista. Ele quer mostrar o quê? Ele quer mostrar como foi as pessoas, como é que as pessoas estavam naquela época, como as pessoas eram tratadas, como elas reagiam a tudo isso. E aqui a gente pode ver praticamente um complemento de É Isto um Homem nesses artigos. A dor ainda é grande, aqui na época que ele escreveu esses artigos. A dor ainda é grande, a ferida está muito aberta, ainda sangra, e a gente vê isso claramente. É lindo, gente, é muito lindo. Eu super recomendo, se você gosta de Primo Levi, se você leu É Isto um Homem, esse é um livro obrigatório para você ter aí na sua estante, para você ler. Então é isso. E outra coisa, a segunda parte, né, não posso esquecer que a segunda parte é brilhante. Tem um artigo aqui, se você leu O Processo de Franz Kafka, ele faz uma crítica literária, né, faz um artigo sobre essa obra de Franz Kafka. Ele faz inúmeros artigos aqui sobre a ciência, né, o quanto isso modifica gerações. Mas a mensagem principal do livro é para os jovens não esquecer, para os jovens sempre lembrar que o fascismo ele fica ali, ele sempre está na espreita para atacar. O fascismo ele sempre está ali calminho, e se você não tiver cuidado, se você não abrir os olhos, ele pode aí ressurgir novamente com esses movimentos totalitários, com esses movimentos populistas, com esses movimentos nacionalistas. E aqui é essa mensagem que o Primo Levi nos traz, né, sobre esse cuidado que a gente tem que ter, né? É uma mensagem incrível. É isto. Leiam A Simetria e a Vida. É um livro que eu recomendo para todo mundo. Se eu tivesse dinheiro, eu daria um exemplar para cada um dos meus seguidores. Mas enfim, como eu não tenho, vou deixar aqui o link embaixo, tá? Para vocês adquirirem. Um cheiro para vocês. Se gostou do vídeo, curte, dá aquele joinha, se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as próximas notificações. Tchau!